Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. Nós vamos conhecer hoje uma iniciativa da Secretaria da Mulher e da Comissão de Direitos da Mulher na Câmara. É o Observatório Nacional da Mulher na Política, que completa 2 anos de atividades em 2023. Reunindo deputadas e pesquisadores do Brasil e do exterior, o Observatório organiza indicadores e estimula a realização de estudos sobre representatividade e desafios da participação feminina na política. Com o instrumento, a bancada feminina também pretende monitorar e centralizar pesquisas e indicadores sobre a atuação política de mulheres no âmbito federal, estadual e municipal. E segundo o ranking da União Interparlamentar, a UIP, entre 193 países, o Brasil ocupa a 131ª posição em participação feminina na política, apesar de as mulheres representarem mais de 50% do eleitorado. E, atualmente, as mulheres ocupam 17% das vagas na Câmara. Vamos conhecer mais detalhes sobre esses 2 anos de atividade com a coordenadora do Observatório, é a deputada Iandra Moura, do União de Sergipe. Bem-vinda, deputada. Muito obrigada por atender o nosso convite e falar para a gente aqui sobre essa iniciativa tão importante para fundamentar o trabalho da bancada feminina. Queria que a senhora começasse falando sobre as iniciativas, o que a senhora pode destacar. Eu sei que a senhora está no primeiro mandato, mas já está se inteirando dos trabalhos aqui. Queria que a senhora destacasse o que a gente pode dizer que foi principal nessa atividade do Observatório. Então, Regina, eu que agradeço a oportunidade de poder falar do Observatório aqui no Elas Pautam, né? Na verdade, o Observatório tem 2 anos de existência, mas é a primeira vez que o Observatório tem uma coordenadora geral e coordenadoras de cada eixo, porque o Observatório é dividido em 3 grandes eixos, né? E a gente sabe que o Observatório vem fazendo diversas pesquisas na violência política das mulheres no âmbito eleitoral, né, que a gente vê aí inúmeros casos, mas o Observatório vem compondo essa frente que é muito importante porque hoje a gente tem uma lei, né, da violência política, mas o que a gente sabe é que foi através do Observatório, das pesquisas realizadas, que se chegou a essa lei. E nesse eixo, que é o eixo 1 que eu estou falando, o Observatório conseguiu esse grande feito, além do que nessa lei hoje a gente pode, além da lei e além da lei, o que é a violência política fora da lei, na prática, o que precisa ser aprimorado. Então, esse é um dos grandes e principais eixos que eu acredito que o Observatório tem, das principais pesquisas que o Observatório fez, além de outros que aqui a gente fala sobre um plano e um painel que hoje a gente retrata todos os índices, né, de mulheres no pleito eleitoral, durante a eleição, né, em relação a financiamento, enfim, a diversos tipos de pesquisas que são dados concretos para que os pesquisadores possam realmente trazer à tona e transformar em políticas públicas que façam que as mulheres ingressem mais e mais na política, né? Eu queria então que a senhora falasse sobre como é feito esse trabalho do Observatório, porque foram realizados seminários, inclusive até internacionais. Como é que chegam esses dados? As mulheres, as candidatas, tanto as que já são políticas hoje ou as que querem ingressar, como é que elas podem ter acesso a esses dados? Então, o Observatório hoje, com esses 3 grandes eixos, a gente tem promovido essa divulgação desses dados através, como você disse, de seminários, que são super importantes, mas notas técnicas, que é uma linguagem mais simples para que todo mundo tenha acesso, para que seja fácil a divulgação, né, para que as pessoas leiam e entendam o que aquela pesquisa resultou, qual foi o resultado daquela pesquisa e poder aplicar, quem sabe, aí no âmbito eleitoral, né, para que mais mulheres tenham a representatividade que a gente merece, né, e basicamente nisso. Notas técnicas, seminários, a gente também fez um livro de violência política, que também é do eixo 1, que foi, aqui a gente já vai para a 3ª edição na Câmara dos Deputados, que já acabou a 1ª, a 2ª, já estamos indo para a 3ª, né, que é super importante, um livro didático que fala sobre essa lei, sobre a violência política. E onde que ele é distribuído, esse livro? Aqui na Câmara, quando acontecem os seminários, a gente vai distribuindo realmente nesses eventos mais importantes que focam em mulheres,
para que a gente possa disseminar conhecimento. Então vamos destrinchar mais esses 3 eixos. A senhora começou falando do violência na política. Seria bom então a gente falar da representatividade, o que já foi constatado pelo observatório nesse eixo. Então, o eixo 2, que é atuação parlamentar e representatividade, é quando a mulher já é eleita e vem para esta casa ou para as casas legislativas, né? Porque tem a Câmara de Vereadores, enfim. E aqui o observatório pesquisa onde que essas mulheres estão dentro da casa. Aqui, levando em consideração o parlamento, quais são as principais comissões que as mulheres representam, se estão em presidências dessas comissões, os projetos de leis apresentados, os que foram relatados pelas mulheres, os que já foram aprovados. Então, essa soma de dados para que a gente possa ver onde as mulheres se encaixam, além da representatividade. O que é que essas mulheres representam? Qual é o grupo que essas mulheres representam? Então, todas essas pesquisas voltadas a esse eixo de parlamentar e representatividade quando já eleitas, né? O que a gente pode caracterizar essencialmente como violência política? Porque tem várias formas, né? E às vezes até difícil de se identificar. O que a senhora caracterizaria? Então, a gente vem discutindo, e o que eu disse no começo desse programa a gente, no Observatório, no eixo 1, a gente tem um foco em saber o que é a violência política além da lei. Porque na letra da lei seria toda a violência que é cometida entre mulheres, agressões verbais, agressões físicas, mas a gente sabe que existem outros tipos de violência que a gente vem pesquisando para poder ou incrementar na lei ou realmente trazer um debate mais qualificado, porque a gente sabe que as violências enfrentadas pelas mulheres fora a letra da lei são inúmeras. Discursos ofensivos. Discursos ofensivos. Tirar a fala. Além de todas as outras piadas de mau gosto quando as mulheres estão exercendo sua profissão e aqui enquanto deputadas. Então, tudo isso eu caracterizaria como violência política, mas que a gente precisa realmente fazer um debate mais amplo e o Observatório está realmente realizando essas discussões. E o Observatório também levantou a violência política caracterizada por raça, além do gênero? Sim, estamos fazendo o recorte da raça. Inclusive, é uma grande preocupação da coordenadoria da secretaria com a deputada Benedita. Sempre que a gente conversa e que a gente traz à tona da bancada feminina, a gente fala da importância do recorte de raça, né, que hoje a gente tem uma representatividade muito maior de mulheres que entendem do assunto, que são técnicas, para que a gente possa apresentar projetos e discutir mais a fundo o recorte de raça. Agora, tem também a questão municipal, as assembleias municipais, né, câmaras municipais e assembleias legislativas. Como é que elas têm acesso a esses dados? Elas também estão contribuindo com o observatório? Então, a gente temos contribuições. É lógico que quando foge da esfera da casa onde estamos, fica mais difícil. Mas estamos disseminando o conhecimento, o acesso é prático, é fácil, como a gente já disse, mas a gente está cada vez mais incluindo. Nas nossas pesquisas já tem essa abrangência, né, obviamente, mas que eles possam participar mais do observatório, sabendo que é um órgão que realmente tem que estar com os dados centralizados para que a gente possa embasar todo o Brasil, né? Como que essas parlamentares, no caso, que chegam depois da atuação parlamentar, um outro dado também, como é que elas estão levando isso para as mulheres que querem se candidatar? Como é que é feito esse retorno para incentivar mais as mulheres a participarem na política? Então a gente tem visto, agora nós estamos vivendo a legislatura de maior representatividade feminina. E essa é uma preocupação de toda a bancada, né? Para que mais mulheres ingressem, estejam em lugares de poder, locais de decisão. E a gente vem trazendo sim à tona dos nossos estados, nossos municípios, como é que os partidos políticos podem se portar relacionado a isso, o antes do período eleitoral, para que as mulheres tenham força, para que elas queiram se candidatar, se sintam abraçadas pelos partidos políticos, né, que isso já seria o nosso terceiro eixo, né, do Observatório da Mulher na Política, mas a gente está fazendo pesquisas voltadas para o antes, como os partidos políticos poderiam se portar relacionado a essas mulheres, o durante a campanha, né, inclusive com pesquisas
relacionadas a se os partidos políticos estão efetivamente cumprindo as cotas, se os partidos políticos estão dando o tempo necessário, que já é lei para as mulheres, os 30%, como é que o financiamento está chegando no tempo oportuno, que nós sabemos que é um tempo anterior aos demais candidatos, às candidaturas masculinas. Então, tudo isso é uma pesquisa para que as mulheres se sintam realmente fortes para disputar um pleito eleitoral que a gente sabe que é duro, que é árduo para todo mundo, mas para as mulheres é muito mais. Então, a gente vem estudando no eixo 3 essa prática. O antes da candidatura feminina, para que os partidos políticos possam dar fortalecimento a essas mulheres. O durante, se eles estão cumprindo com tudo que é necessário para que essas mulheres sigam fortes nesse pleito, e também o após. Como é que se dá tudo isso após, os dados, se foi tudo isso cumprido, para que o observatório possa agir enquanto dados, para levar para a bancada feminina, para que a gente possa transformar e ver como é que a gente pode auxiliar essas mulheres que disputaram, que de alguma forma se sentiram restringidas ou realmente não se sentiram acolhidas pelo partido político, ou que os partidos políticos não fizeram a fundo o que a lei determina. Então, estão sendo levados esses dados também para os partidos políticos, já que muitos deles fazem a cota de teto, né, e não piso, né, no mínimo 30% de participação feminina nesses recursos. A senhora acredita que com isso pode virar realmente a ser um mínimo e que os partidos passem a receber mais mulheres? É o que a gente espera, né, para os próximos anos. A gente tem um painel também que mostra, nesse eixo 3, como se comportou as candidaturas desde 2002, quando foram em torno de 5% de fundo para as mulheres, as candidaturas mulheres, e um percentual muito ínfimo de mulheres foram eleitas. O ano passado, né, com a nossa eleição, com quase 30%, 29,9%, como aumentou a representatividade feminina. Então, isso é um dado que a gente vem trazendo e que a gente quer nessas próximas eleições, as eleições municipais, né, a gente possa trazer à tona para que os partidos possam se sentir pressionados ou instigados a realmente fundamentar e investir nas mulheres. E a senhora já tem dados, por exemplo, porque uma das grandes reclamações numas eleições anteriores era um índice muito grande de candidaturas laranja, né? E com isso até pode ter reduzido, porque foram muitas as denúncias. Tem dados sobre esses índices, se realmente se reduziram? Qual a expectativa para que realmente as candidatas sejam efetivas nos partidos? Sim, reduziram. Do meu ponto de vista e com todas as conversas que a gente tem com as pessoas do observatório ou de fora delas, é que os partidos políticos reclamam muito que as mulheres não querem se candidatar. E isso incide exatamente no que a gente conversou anteriormente. Por que elas não querem se candidatar? Porque elas não se sentem, não têm a força para ir, elas veem tudo o que acontece com as mulheres que as antecederam, né? E é por isso que a gente precisa que o partido político abrace essas candidaturas antes da campanha, para que elas tenham vontade e força para se candidatarem. E essa história de que existem candidaturas laranjas porque as mulheres não querem ser candidatas, as mulheres querem sim ser protagonistas das suas vidas. As mulheres querem estar em espaço de decisão, em espaço de poder, mas elas não se sentem acolhidas para isso, não se sentem fortalecidas. E isso começa nos partidos políticos, né? Que essa pré-candidatura é super importante para que as mulheres queiram e eles possam atingir essa meta de 30% ou ultrapassar, porque é isso que a gente vislumbra no futuro, né? Que a gente possa... 50%. 50%, que nós já somos 50% do eleitorado, 50% da população brasileira. Por que não 50% de candidaturas de mulheres nos parlamentos, né? De mulheres fora do parlamento como prefeitas, governadoras? Sim. Por que não? Então é isso que a gente espera para os próximos anos. Só uma última pergunta é sobre a formação. De que forma que o observatório pode trabalhar na formação, porque esse pré-candidaturas, as mulheres às vezes elas até são líderes comunitárias ou sindicalistas, mas não tem aquela formação para se preparar para ser uma vereadora, ou deputado, ou até mesmo prefeita. Como é que o observatório poderia trabalhar para realmente formar essas mulheres para entrarem para a política? Bom, o observatório trabalha com dados, né, com pesquisas. A gente tem embasado pesquisas para que essas mulheres possam ver nos dados, nos números, que é possível chegar lá, que é possível, apesar de tudo que a gente enfrenta, existe algo muito melhor que a gente passa. Quando a gente passa por alguma coisa, tem
é algo muito melhor por trás disso, a gente consegue grandes coisas, então isso enobrece a nossa alma e a gente fica realmente realizada na função pública. É isso que o Observatório pode fazer, trazer dados, trazer pesquisas, estimular as mulheres, fazer seminários, não só aqui dentro da Câmara dos Deputados, mas fora, e é isso que a gente vem fazendo, suporte realmente, né? E um dado que foge disso, do que as mulheres, que o Observatório pode fazer para as mulheres quererem ingressar na política, o Observatório tem algo muito importante e muito legal que a gente pretende fazer, que a gente notou com a pesquisa realizada com prefeitas, principalmente do Nordeste, no seu segundo mandato, é a dificuldade de contato com essas mulheres. Então, o Observatório está planejando fazer um curso, até de mídia mesmo, de como se reportar, como divulgar as suas redes sociais, isso mulheres com mandato. E por que não, antes, as mulheres que queiram se candidatar, que sejam já agentes comunitários, como você deu um exemplo, por que não a gente fazer também ampliar para essas mulheres, depois que a gente já tem um case de sucesso, para que elas possam já se divulgar a sua imagem, se sentir fortalecidas na mídia, porque hoje a mídia é um grande X para essas candidaturas, né? Muito importante para todas nós. A visibilidade, né? Deputada, muito obrigada pela sua participação aqui no Elas Pautam, falar sobre essa iniciativa tão importante para aumentar a bancada feminina. Eu que agradeço a oportunidade e o Observatório está de braços abertos para todo mundo que queira contribuir, né, com as pesquisas que realmente sejam para que a gente possa disseminar conhecimento acerca da mulher na política, para que possa agregar, para que a gente tenha maior representatividade nos próximos anos. Eu conversei sobre os 2 anos de atividade do Observatório Nacional da Mulher na Política. Foi com a coordenadora, deputada Iandra Moura, do União de Sergipe. Você pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara ou pelo podcast da Rádio Câmara. Siga também nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.